Como é que nasceu a sua relação com a Uniara? Como é que você voltou para Araraquara, veio estudar aqui, depois ficou amigo do Fernandão? Como é que ficou amiga do Fernandão? Deu uma camisa, né? Deu uma camisa pro Fernandão, que eu tô sabendo. Então, como é que nasceu essa relação? Minha relação nasceu a minha volta. Eu queria muito voltar para Araraquara. Em 2000 minha mãe faleceu. Eu jogava lá em Osasco, no BCN. E aí, quando minha mãe faleceu, eu vim pra cá só, pro velório da minha mãe. E aí, eu já comecei a pensar em voltar, porque eu tinha meu pai ainda. E eu falei, nossa, vai acontecer a mesma coisa com meu pai, eu não vou estar aqui na cidade. Minhas irmãs todas moram aqui, meus sobrinhos todos moram aqui. E aí, um desejo de voltar. E aí, eu conheci o Edinho, ele era candidato a vereador numa feijoada que minhas irmãs fizeram de meu aniversário. E ele foi no meu aniversário, e aí ele falou assim pra mim, o que eu gostaria de presente? Eu falei, eu gostaria de voltar para Araraquara. E ele brincou, ele falou, vamos montar um time aqui pra você. Eu falei, vamos ver, se eu voltaria. E aí, em 2005, isso acontece, né? O Edinho conversando comigo, eu falei que eu tinha o desejo de voltar pra minha cidade, mas não tinha como ainda, porque não tinha basquete. E aí, ele montou uma equipe pra mim voltar, em 2005. Não sei se vocês lembram, estava tendo aquela liga independente que era do Oscar, da Janete. Então, a gente volta, monta uma equipe aqui. Lógico, uma equipe só para me terminar a minha carreira. E eu volto em 2005, a gente começa a jogar essa liga, né? Com algumas meninas daqui, já tinha um time daqui que era o Alexandre Borges, que era lá de Franca. E aí eu começo a fazer a faculdade, eu chego no início de 2005, volto para Araraquara. E aí no meio do ano eu faço o vestibular da Uniara e entro para a faculdade da Uniara. Então, assim, era um sonho, na verdade. E eu, enquanto jogadora, não conseguia fazer faculdade, viajava muito, joguei fora do país, ficava muito tempo na seleção. E aí, eu sempre tive o sonho de estudar, eu sempre gostei de estudar. Sim. E aí, eu volto, faço vestibular, passo, fiquei feliz da vida. Eu era a aluna mais velha da minha sala, eu tinha 35 anos quando eu fui fazer, quando eu vim fazer. E aí, eu brinco que eles me chamavam de mãe, né? Os alunos me chamavam de mãe. Até hoje, as minhas ex-companheiras de sala. E aí eu começo a fazer faculdade, aí eu começo a ter contato com o Piscinão, com o Darwin, com o Cássio Mascarenhas, que foi o Gil. E aí eu me apaixonei pela educação física, mas o basquete, né? O Gil já começou a me levar para ser estagiária dele nas competições que tinha da Copa Chalu, no Sesc. Então, tinha o masculino e feminino, eu ajudava o Gil nessas competições. E aí, depois, dentro do SESI, tinha uma parceria com a prefeitura. E eu fui trabalhar com o Gil lá também. Aí, já comecei a dirigir as equipes de base. Aí, comecei a dar treino para a Mariane. E aí, seguiu. Então, eu me formei em 2010. Licenciatura e bacharelado. Fiz os dois. Aqui na Uniara. Conheci o Fernando Mauro quando tinha a equipe de basquete masculino aqui na cidade. Eu não estava na cidade, eu acompanhava tudo pela TV, né? Então eu acompanhava, eu tinha muito orgulho. Eu jogava em Piracicaba já. Eu via a equipe da Uniara, eu sempre falava com muito orgulho: olha, gente, é o time da minha cidade. Né? Então, assim, a Uniara já começou aí. Eu conheci o Fernando Mauro dos jogos, né? Dos jogos, ele sempre ali acompanhando. Até eu brinquei com ele de... eu via sempre o Fernando Mauro, até eu brinquei com ele o dia que eu dei a camisa para ele, que ele foi lá na exposição. Eu fiquei muito feliz pela presença dele lá. Ele é uma pessoa muito simples, gosta muito, ama o basquete, como eu, né? E eu falo pro Fernando que a imagem que eu tenho dele, ele assistindo os jogos lá de cima do gigantão, ali na frente do bar, né? Ele ficava ali sempre com o bonezinho, e ali ele brigava, ele torcia. Então, assim, aí a minha relação com ele de ver, e a gente se tornou amigo. Depois eu vim fazer a Uniara, então encontrava aqui, né? Então, assim, terminei minha faculdade, já comecei a trabalhar e já preparar minha despedida das quadras, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de jogar, terminar minha carreira aqui em Araraquara. Apesar de ter ainda convites para jogar fora do país, eu fiz uma temporada de 3 meses na Suécia. Não fiquei mais porque era muito frio, muito gelo, eu não me adaptei. E fiz 2 temporadas na Espanha, 2 temporadas em Portugal.
E aí, quando eu volto para Araraquara, eu tinha ainda convite para jogar nesses países. Apesar da minha idade já estar chegando aos 40, lá eu jogava, nadava de braçada. Então, se eu quisesse jogar na segunda divisão lá, eu poderia. Mas eu optei voltar para Araraquara e eu optei fazer faculdade para mim poder depois trabalhar. Porque eu falo que algumas atletas da minha geração sofreram um pouco quando param de jogar, que não se prepararam. A questão de depressão, a questão do que eu vou fazer agora, né? Então, assim, a minha transição foi bem tranquila, porque eu estava jogando na equipe aqui, né? Estudava aqui. Estudava aqui na Uniara, então eu ia... Daqui, isso, minha família estava aqui, eu ia viajar, os alunos da Uniara me ajudavam, a Roseli está viajando hoje, está jogando, então faziam um trabalho junto comigo, me ajudavam. Eu tenho amigos que fizeram faculdade comigo aqui, que eu tenho no coração, Marcel, a Michele. Então, assim... A universidade me ajudou muito, porque eu ainda estava jogando, né? E aí eu consegui me formar. Então, assim, a Uniara eu tenho um amor muito especial pela universidade, que me ajudou no final da minha carreira a fazer essa transição, né? De atleta para começar a gerir o esporte fora das 4 linhas. Dentro dessa ideia da educação, vocês fazem um trabalho hoje em cima disso? Em orientar as meninas a buscar uma qualificação no estudo? Olha, a gente faz, né? Mas nem todas têm essa consciência. Elas ainda são muito novas, então elas acham que assim, o esporte vai durar para sempre. Isso não é verdade. Basta uma lesão, basta você acontecer alguma coisa na sua vida que você interrompe, aí você vai ver. Então, assim, eu sempre falo muito para as meninas que elas têm que estudar, né? E eu tive que já no final da minha carreira. Hoje, elas têm o EAD aí, tem as universidades que elas podem fazer online, a maioria faz, elas fazem hoje, aí no SESI, a maioria delas faz online. A gente tem uma atleta do SESI que estuda aqui na Uniara hoje, que é a Beatriz, a nossa armadora. Beatriz Anés. Ela estuda aqui, ela preferiu fazer presencial. Então, assim, são poucas que conseguem fazer presencial. A Bia também é uma armadora que ela é da seleção sub-19, sub-20 agora, né? Então, assim, mas ela faz presencial. Então, assim, é uma ótima aluna, pelo que eu ouço dos professores aí, o Gil sempre me fala. Mas, assim, a maioria faz, mas faz EAD. Mas eu acho que é importante elas fazerem, né? Porque a gente sabe que uma hora o esporte acaba. E você tem que estar preparado para a vida. Porque a gente vive num... Eu falo que a gente que joga, você acorda todo dia, você vai treinar, você almoça, você descansa, depois você dorme de novo. E aí você vive numa bolha. Vive em função daquilo, né? Isso. E você tem tudo na mão. As pessoas fazem tudo para você. Porque eu vejo agora... a minha função, juntamente com os diretores do SESI, é fazer com que as meninas não se preocupem com nada e também lá na Fundesporte, que os atletas não tenham preocupação, que eles entrem na quadra e joguem. Mas a vida não é assim, né? Quando você sai desse mundo aí protegido, dessa bolha, você tem que trabalhar, você tem que se virar.